Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Vamos falar agora sobre Arte e Tempo, aula 2. A gente conversou na primeira aula sobre o tempo de Altamira, a lição que a história das cavernas, dos salões, de pinturas rupestres, né, pinturas com toda aquela carga da história anterior à própria história, ou seja, a pré-história do homem, o desenho como a sua grande tradução da leitura do mundo, né? Antes da escrita cuneiforme, o homem já pintava no fundo das cavernas. E Altamira foi descoberta depois de um longo processo, né? Uma década que envolveu uma criança chamada Maria Faustina, porque os homens adultos entravam na caverna e não enxergavam todas as suas riquezas, as suas possibilidades, as suas pinturas. Então, dada a lição número 1 do tempo na arte em Altamira, vamos à lição número 2. A arte requer um aprendizado de corpo. Eu preciso que o meu corpo, minha mente, meu intelecto, meu amadurecimento, minha psique, minha sensibilidade, tudo isso junto respondam a um determinado aprendizado. Então, vamos ver se vocês chegam nesse ponto a partir do momento em que eu vou contar uma história que vem de mil anos e mil anos e mil anos, foi reproduzida por alguns autores, recriada, reinventada, redita, assim como Mariano Suassuna reinventou a história de Tristão e Isolda, com Fernando e Isaura, né, com o livro dele, Fernando e Isaura, que estamos aguardando resenha aqui para o canal de nossos estudantes. Então, vamos falar sobre essa história que vem se arrastando por milênios, e que fala de um soberano que contratou um grande artista, o rei da China contrata esse que seria o maior artista de todos os tempos, para pintar o mais belo caranguejo, representação da força da família, da união dos clãs e da obediência, né, ao rei e toda a força da natureza do país, no seu castelo, exatamente no hall de entrada, onde os súditos iriam chegar junto, o mais próximo do rei. Então, para pintar esse grandioso caranguejo, né, para traduzir essa forma perfeita neste salão, essa antessala do rei, esse artista foi contratado e levado até o imperador, e o rei pergunta o que é que ele precisa para realizar essa grande obra. E o artista responde ao rei: eu vou precisar de 5 anos desta sala dentro de um palácio de 500 metros quadrados e vou precisar de 50 trabalhadores. Então o rei atendeu a todos os pedidos desse grande artista. E o reino continuou vivendo com seus conflitos, suas guerras, seus aprendizados, seus amadurecimentos, suas lutas, suas disputas, resumindo, grandes aprendizados diários. Enquanto o artista, por 5 anos, trabalhava nessa construção, nessa pintura, nessa grande obra de arte, né? Neste salão onde o rei receberia seus súditos. 5 anos depois, o rei pergunta ao artista, então, o que há de se dizer sobre a obra? Preciso ver esse caranguejo mais perfeito de todos os tempos. A sua pintura, a sua obra, o seu legado está pronto? E o artista explicou para o rei: vamos precisar de mais 5 anos. Há um amadurecimento e um processo sendo vivido aqui por toda uma sociedade. E os artistas refletem esse aprendizado de sua sociedade. Então, eu preciso de mais 500 metros quadrados. Então, agora seria um salão de 1.000 metros quadrados, para que todo aquele aprendizado também coubesse nessa chegada desse povo até o rei. E mais 50 trabalhadores, ou seja, um total de 100 trabalhadores, além de mais 5 anos. E o rei, muito contrariado, mas entendendo a força de verdade daquele artista, atendeu às suas solicitações. Mais 50 trabalhadores foram dados,
foram cedidos a esse artista para que eles trabalhassem juntos, além de mais 500 metros quadrados, ou seja, agora eles trabalhavam num grande palacete de 1.000 metros quadrados, e mais 5 anos foram cedidos a esse grande artista. Então, os 5 anos passaram, agora já seria uma década, né, de exposição àquele projeto, àquela ideia, aquele tempo concedido para o artista, seus trabalhadores, e todo o envolvimento do reino, dos assessores do imperador, para que aquela obra ficasse perfeita e pronta, atingindo o cume, a culminância da expressão artística daquela civilização. Então, mais 5 anos dados, mais 50 trabalhadores cedidos, mais 500 metros quadrados de território para o trabalho se concretizar. O rei, então, procura o artista e diz, e agora? Agora é preciso que essa obra de arte esteja pronta. Bom, o artista pediu ao rei que lhe desse mais 5 minutos. E ali, naquele salão, por onde ele vinha trabalhando durante 10 anos, com 100 outros trabalhadores, além de todo o suporte dos auxiliares do reino, ele desenhou em apenas 5 minutos o mais perfeito caranguejo de todos os tempos. Bom, a essa história some-se uma que aconteceu na Bienal Internacional do Livro com um colega chargista pernambucano chamado Clériston. É um artista, foi meu professor de diagramação. Vocês agora fazem tudo no computador, mas antes havia esse setor na imprensa, onde a gente aprendia a composição de uma página de jornal fisicamente. Ainda se trabalhava em máquinas onde essa feição do jornal seria impressa e não colocada numa plataforma virtual, num meio digital, para depois ser copiada ou fotocopiada. E ali, aprendendo sobre tipos móveis e sobre diagramação de uma página de um veículo de imprensa, o Clériston se transformou num grande chargista. Ele já fazia desenhos e além do trabalho de composição no jornal, essa voz da charge de Pernambuco, até os dias de hoje, muito importante. Então, uma lição que ele deixou, que eu trago comigo, foi quando ele, na Bienal Internacional do Livro, mostrava a sua arte às pessoas, e algumas lhe pedindo para fazer essa charge, na hora de pagar, uma delas resolveu reclamar do preço. Disse, mas você levou 5 minutos para fazer essa charge e ela custa esse valor tão alto. Ele disse 5 minutos, não. 50 anos e 45 dias de vida. Então, o que o artista estava ali dizendo é que eu não aprendo tudo o que eu sei de uma hora para outra. Tudo o que eu sei são informações que vão se acumulando e se solidificando na minha forma humana, na minha psique, na minha sensibilidade, na minha maturidade. E muito do que a gente aprende vincula-se à nossa aceitação desse aprendizado. Está diretamente emanado, imantado, absorvido por uma aceitação e uma capacidade de colocar isso não somente no nosso cérebro, nessa parte racional, como também numa outra parte da nossa composição humana, cerebral, psíquica, que leva até esse gestual, que leva até esse modo de controle do corpo, esse modo de habilidade no traço, no gesto, e que dá ao artista a capacidade de um traço firme, de uma atuação no instante da coisa, no presente momento em que é necessário, de forma que se faça de forma brilhante e que aconteça numa culminância, num êxtase, num espocamento de brilho e grandiosidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, peço que se dediquem às nossas resenhas
e também as estilogravuras, as matrizes, para que a gente possa ir reproduzindo a nossa forma e entendendo um pouco mais sobre essa modernidade e a sua perda da aura, e este outro assunto que estamos trabalhando, que é a característica da reprodutibilidade na obra de arte. Até a próxima aula.